Olá, está começando mais um programa Cidades e Negócios. Muito obrigado a você que nos dá audiência, você que mora em uma das 72 cidades espalhadas pelo interior do estado do Rio de Janeiro. Hoje vamos conversar com um deputado estadual que está ligado diretamente nas questões da saúde. E ele já está aqui com a gente, é o Dr. Gotardo. Mas antes, vamos falar de um problema que vem causando polêmica em todo o país, a falta de médicos. A polêmica põe em campos opostos as entidades de classe que representam os médicos e o governo federal. Ocorre que em cidades menores, principalmente no interior do país, há falta de profissionais em hospitais e postos de saúde. A intenção do governo é contratar médicos vindos de outros países para preencher vagas existentes nessas regiões, mas alguns segmentos dos profissionais brasileiros são contra. Eles dizem que os médicos que vierem de outros países devem, pelo menos, ser submetidos à prova conhecida como revalida, que atesta a capacidade deles para que o diploma seja reconhecido no Brasil. Hoje, no país, teria cerca de 400 mil médicos, metade do que seria o ideal. Esse tema vem pautando as discussões entre senadores e deputados, inclusive na Assembleia do Rio de Janeiro. Realmente esse é um tema que preocupa, né? Principalmente porque os profissionais da área de saúde são importantes para todo mundo, médicos sempre bem-vindos em qualquer lugar. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa, doutor Gotardo. E eu lhe pergunto, como deputado, né, é um tema que preocupa também a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro? Sim, com certeza. Até porque a questão, né, que vem se falando pelo país como um todo, que existe a falta do médico no interior, né, e mostra cidades, né, muito afastadas dos grandes centros, mas na realidade a falta de médico está em todo o país. Está nos hospitais das capitais, está nos hospitais da região metropolitana, está nos postos de saúde. Mas por que isso, doutor Gotardo? Existe, né, o governo federal ele enxergou que a solução será trazer médicos do exterior. E, na verdade, a solução é dar estrutura para que esse médico possa exercer a sua atividade profissional com dignidade, né, com tranquilidade de poder estar atendendo as pessoas, e também na questão da remuneração. O médico ele está com a remuneração muito abaixo do que dá a ele condições de vida. Então, ele tem que ficar pulando de galho em galho, trabalhando em várias unidades de saúde, e dessa forma, além de ter aumentado as oportunidades de emprego, a remuneração ela está muito abaixo da necessidade do profissional. O que o senhor está dizendo é que hoje diminuiu o interesse pela profissão de médico, seria isso? Ou seja, há menos pessoas interessadas em fazer o vestibular na faculdade, em passar pela carreira, enfim, construir uma carreira de médico, é isso ou não? Na verdade, não. Esse médico, né, os médicos que estão se formando no país como um todo, eles não estão se interessando em trabalhar no setor público. Muitos deles, né, buscam na iniciativa privada, buscam, né, montar um consultório, tocar a sua vida como um profissional autônomo, deixando, né, do que era no passado, ter um emprego, ter, né, uma carteira assinada. Isso era uma questão antiga que existia dentro da nossa classe, da nossa categoria, de ter um emprego público. E essa questão da má remuneração do setor público afastou o médico nessa situação. E, além disso, que é um problema que nós estamos discutindo na Assembleia Legislativa, estamos discutindo dentro da Comissão de Saúde, que seria essa dicotomia. Existe uma necessidade maior de médicos no país, existe uma necessidade maior de médicos no estado do Rio de Janeiro, existe, né, ao longo dos últimos 10 anos, uma redução significativa de oportunidades, de vagas nas universidades públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro, de uma forma particular, na questão de vagas para o vestibular para a medicina. Então, se diminuiu a oferta de vagas e, do outro lado, existe uma necessidade maior, né? Hoje, a estrutura da saúde no país, que antigamente era apenas os postos de saúde e os hospitais, hoje se compõe os postos de saúde, as unidades intermediárias, as UPAs, que são as UPAs, os hospitais e além do programa de saúde na família. Quer dizer, os programas existem, talvez sejam, não sei se
se o senhor vai concordar comigo ou não. Os programas que estão aí, talvez eles pudessem ser até suficientes, mas teriam que funcionar de uma maneira melhor. Seria isso? Sim, né, com certeza. Você remunera melhor, dá melhor condições de trabalho, não só o médico, a todo aquele que trabalha no setor da saúde, né? Até porque o médico sozinho ele não, né, ele faz parte de uma equipe. Né? Temos aí uma equipe multiprofissional. Temos o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, o assistente social, o farmacêutico, enfim. Tem uma gama de profissionais envolvidos na questão, na atenção da saúde, que precisam ser reconhecidos. O senhor estava falando aqui agora mesmo, né, da questão da Assembleia, até porque o doutor Gotardo, ele tem a base dele em Volta Redonda, mas principalmente ligado a todo o sul do estado do Rio de Janeiro, foi prefeito de Volta Redonda e em janeiro agora assumiu como suplente, né, que havia ficado nas últimas eleições, assumiu a cadeira de deputado estadual, tem aí 2 anos para exercer isso, e o senhor já começa nessa questão da saúde. Inclusive, o senhor está lá dentro da comissão, como o senhor disse aí, da Comissão da Saúde, da Alerj, e aí o senhor estava falando, mas eu queria que o senhor explicasse um pouco mais o que é possível ser feito lá dentro da Alerj, até inclusive o senhor está propondo questões nesse sentido. Foi uma proposta de minha autoria, aprovada, né, por todos os membros da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, que propõe uma visita e vistoria nas universidades públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro, para que se possa ter uma realidade perfeita. Numérica mesmo, saber exatamente. Numérica, né, do que existe o número, porque antigamente, e quando eu me formei, a minha turma era composta de 80 alunos. Nós formamos 72, né, tenho 26 anos de formado. Obstetra, né, para quem não... Sou obstetra, ginecologista, membro da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado do Rio de Janeiro, sou professor universitário há mais de 15 anos e conheço, né, a questão do funcionamento de uma universidade. Vivi isso quanto aluno e vivi aí, né, com bastante tempo como professor. Então a gente conhece e sabe como você consegue desenvolver atividades. E hoje as turmas de medicina são compostas de 40 alunos. Então houve uma redução drástica, né, ligado a essa questão. E isso vem fazendo reflexo agora. Formam-se menos pessoas do que formavam no passado. Será que as universidades, elas diminuíram sua estrutura? Quem conhece as universidades que ofertam vagas para medicina na região, vê uma forma diferenciada. A Universidade de Severino Sombra em Vassoura tem uma estrutura que dá a ela condições, né, como aqui um exemplo, dá a ela condições de ter o seu número de ofertas para vagas de vestibular de medicina ampliado. A Unifoa, que funciona em Volta Redonda, com a mesma característica. A Universidade de Valença, com a mesma característica. Enfim, nós temos aí uma gama de universidades espalhadas dentro do Estado do Rio de Janeiro, que tem uma estrutura física, que tem um corpo docente, que pode atender essas necessidades. Atender as necessidades, que é a necessidade do país. Ao invés, né, a proposta da presidenta, que é trazer o médico do exterior, o estrangeiro, para vir a trabalhar. A senhora é contra essa da maneira como está sendo colocada? Contra se por acaso você não fizer dar o remédio. Eu estou aqui tratando o estado de choque, estou aqui no caso do CTI. Né? No CTI eu tenho que entubar, eu tenho que fazer alguma coisa para manter vivo aquele paciente. Mas se eu não me preocupar em dar, num período de curto prazo ou de médio prazo, uma alternativa, com certeza isso é uma proposta, vai ser mais uma proposta que não vai dar certo no país. Tá certo, nós vamos fazer um pequeno intervalo, Gotardo, porque daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu gostaria que o senhor falasse de uma experiência que está sendo, digamos, tentada, né, em Pádua, uma pequena cidade do interior do estado. Mas já a gente fala sobre esse tema. Não saia daí. O senhor lá na Assembleia está propondo, está fazendo uma experiência na cidade de Pádua, que é uma pequena cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta com o programa Cidades e Negócios e é hora de agradecer a todos vocês que estão nos mandando e-mails. Estamos recebendo e-mails aqui de Campos, de Natividade, Macaé, Resende, Barra Mansa, muitos e-mails de Volta Redonda, ou seja, e-mails que vêm de todo o interior do estado. Inclusive um deles veio de Teresópolis, do senhor João Amorim, proprietário da empresa Controlplan.
ele está dizendo que é um seguidor assíduo aí do nosso programa, todos os finais de semana, ligado no Cidades e Negócios. Muito obrigado, seu João, pela sua audiência. E você pode participar dando as suas sugestões, elogiando, fazendo críticas sobre o Cidades e Negócios. Anote o nosso e-mail, programa@cidadesenegocios.tv.br. Hoje eu estou recebendo aqui na poltrona Dr. Gotardo, deputado estadual, já foi prefeito de Volta Redonda. Nós estamos falando, entre outros temas, da questão da saúde, né, Gotardo? E aí eu tinha falado no bloco anterior sobre a questão de Pádua. O senhor lá na Assembleia está propondo, está fazendo uma experiência na cidade de Pádua, que é uma pequena cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Como é que é essa proposta? A questão foi uma solicitação da própria Câmara de Vereadores, que trouxe, essa é a questão que fala da saúde do país, né? Você precisa dar condições para que o médico possa trabalhar. Você precisa dar condições para que a população possa ter uma assistência digna. Temos um hospital em Pádua, bem montado, bem estruturado, que atende a região como um todo, mas que, por falta de uma infraestrutura melhor, essa assistência ela fica comprometida, prejudicada. Então, o objetivo e o papel da Comissão de Saúde, como deputado, e membro da Comissão de Saúde, e médico, né, com a experiência de prefeito, do Executivo, por saber e conhecer as necessidades do funcionamento de uma unidade hospitalar de um município, que nós vamos estar interagindo com a Câmara de Vereadores, com o prefeito local, e é lógico, com a população como um todo, para que a gente possa enxergar e resolver questões pontuais, para que a saúde do nosso estado funcione de uma forma com que toda a população deseja e necessita. O senhor acredita que, a partir desse exemplo de Pádua, dessa experiência lá em Pádua, isso pode ser levado para outras cidades também, se os resultados forem positivos? Eu não tenho dúvida, né? O que as pessoas precisam é ter essa interação. Hoje, a responsabilidade das questões dos serviços como um todo, elas estão muito concentradas dentro das cidades, dentro dos municípios. Cabe ao prefeito exercer funções que antes eram desenvolvidas pelo governo federal, antes eram desenvolvidas pelo governo estadual. Existe uma concentração de responsabilidade de um lado e a concentração de recursos do outro. A concentração de recursos está no governo federal e a concentração de responsabilidade está dentro dos municípios. Então, nós precisamos criar uma balança, né, mais favorável ao município, para que os prefeitos, os vereadores, a sociedade local que vive o problema da cidade, ou ali é um exemplo de Pádua, possa decidir o que é melhor para ela, possa ter recursos para que desenvolva e melhore as condições de saúde e de qualidade de vida da população. Como o senhor mesmo disse agora há pouco, né, o doutor Gotardo foi prefeito de Volta Redonda entre 2004 e 2008, não é isso? E aí ele também administrou questões da saúde. Quando prefeito de Volta Redonda, que é uma das maiores cidades do interior do estado do Rio de Janeiro, quais foram os principais problemas que o senhor encontrou nesse segmento, nesse setor? Primeiro, né, começamos a colocar a questão da falta de estrutura física. Né? As unidades de saúde eram unidades de saúde acanhadas, tivemos que fazer um processo de reforma e reconstrução da grande maioria delas, construímos unidades de atendimento 24 horas antes mesmo desse projeto audacioso do governo do estado do Rio de Janeiro, que está espalhado no Brasil como um todo, que são as UPAs, mas nós, Volta Redonda, de uma forma pioneira, construiu unidades de atendimento 24 horas em bairros com um volume populacional maior. E foi suficiente naquele momento? Assim, a população percebeu que aquilo estava resolvendo? Ou a saúde vai ser sempre uma questão que precisa estar constantemente em investimento? A saúde, ela sem sombra de dúvida, a estrutura de um governo que mais necessita de investimento. Não pode parar nunca. Não pode parar nunca, porque até mesmo você aumenta a expectativa de vida das pessoas. Aumentando a expectativa de vida da população, aumenta a necessidade da busca da saúde. Antigamente, né, a população do país como um todo era, em média, 62 anos. Hoje nós estamos 73. Então, há um acréscimo da expectativa de vida. E é lógico, né, nós, como seres humanos, precisamos sempre, né, ter o recurso da saúde e com essa estrutura, né, essa modernidade da medicina, há uma necessidade premente da melhoria da qualidade
dela. Então, essa é a proposta. Nós tivemos aqui, né, projetos que deram muito certo, a questão de trazer o pediatra para o programa de saúde na família. Pois é, deixa eu só fazer uma parte aqui, desculpa interrompê-lo. O senhor falou de pediatria, né? A pediatria, o pediatra é um profissional, uma especialização, digamos assim, que está cada vez mais difícil de se encontrar, né? Existe uma explicação para isso também? Quer dizer, não se vê mais pediatras tão facilmente como se via há alguns anos. Na medicina houve uma... Não só pediatra, mas alguns outros, né? Algumas outras especialidades, mas a pediatria, né, de uma forma especial. Houve no passado uma tendência muito forte na medicina do médico procurar as subespecialidades. Não só o pediatra, como o ginecologista, obstetra, também, né, vive um momento de anestesista, de diminuição do mercado. O anestesista nem tanto, porque a necessidade dele é menor do que da figura do pediatra. O anestesista não precisa estar na unidade básica de saúde, né? O anestesista não precisa estar com o obstetra na questão de fazer um pré-natal de qualidade. E essa foi a proposta que eu desenvolvi em Volta Redonda. Eu trouxe o pediatra para dentro do programa de saúde na família. Nós criamos aqui um projeto chamado Nascer Feliz, que diminuiu o índice de mortalidade materno e infantil de Volta Redonda, no período da minha gestão, entre os menores índices do país, comparados com países de primeiro mundo. E não é possível levar exemplos como esse para a Assembleia? Sim, muito mais do que para a Assembleia, para as cidades, para as 72 cidades. Não, eu digo Assembleia porque a partir de lá... de lá que nós vamos estar desencadeando. E esse é o nosso projeto. Estamos lá há 6 meses, estamos buscando levar um pouco da experiência do Executivo, da experiência, né, que passei como vereador, né, da cidade de Volta Redonda e como prefeito, levar essa experiência para o estado afora. O que as pessoas querem, o que a população quer e precisa e pede para nós, políticos, que nós possamos ir para a rua, que nós possamos viver o que eles estão vivendo. E quem, né, teve a oportunidade de exercer um cargo público, né, da maneira que eu estive, isso vira até uma obrigação minha de poder levar um pouco da minha experiência né, que deu certo em Volta Redonda para outras cidades do estado. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco eu quero saber do senhor questões relacionadas à educação e também o seguinte, como político, como deputado, como é que o senhor percebeu essas recentes manifestações da população brasileira, os jovens que foram para as ruas, enfim, clamar por mais investimentos, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, tá bom? Não saia daí, eu espero você. Sobre essa questão das recentes manifestações, principalmente dos jovens, né, mas de boa parte da sociedade brasileira que foi às ruas. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Cidades e Negócios. Muito obrigado a você que nos acompanha até agora e participe dando a sua sugestão, elogiando, fazendo críticas. Anote o nosso e-mail, programa@cidadesenegócios.tv.br. Hoje eu estou aqui conversando com o Dr. Gotardo, ele que é deputado estadual, e nós estávamos falando no bloco anterior, Dr. Gotardo, sobre essa questão das recentes manifestações, principalmente dos jovens, né, mas de boa parte da sociedade brasileira que foi às ruas para pedir melhorias nos serviços públicos, saúde, sobre o que a gente está falando aqui. Como é que o senhor, como deputado, como um político, né, viu esse momento que o país está atravessando, né? Porque os reflexos existem até hoje. Acho que é um momento mágico que o país está vivendo, né? É um momento que a classe política, a qual eu me insiro, ela precisa dar, né, um estalo e poder falar e fazer o que a população quer. É necessária uma nova releitura. Uma nova releitura do país como um todo, das necessidades, né? O que às vezes na cabeça do político a prioridade não é o que a população está dizendo. Um distanciamento do político com a população. E isso gera conflito. E é o que as pessoas estão falando, o que a população está falando, é o que a rua está falando. Não é só o jovem, né? A terceira idade está na rua, né? As pessoas, os empresários estão na rua, aquele que gera o emprego, eles estão na rua. O desempregado está na rua, né? Está todo mundo na rua, todo mundo reivindicando e colocando para fora, extravasando
o que ele já vinha sofrendo há muito tempo. E isso é bom, né? Num regime democrático como o nosso, é bom que haja esse diálogo, né? O senhor que está na Assembleia Legislativa, o senhor que tem ligações com o governo do Estado, como é que o senhor percebe que o Estado do Rio de Janeiro está recebendo isso tudo? Eu acho que o governador Sérgio Cabral, né, eu acho que o nosso Estado ele é mágico, que ele tem 2 governadores. Tem o governador Sérgio Cabral e o governador Pezão. O Pezão, mesmo como vice-governador, né, no cargo que ele ocupa, ele exerce funções primordiais dentro da estrutura do governo do Estado. Tem uma ligação com o interior do Estado, né? Ele foi prefeito, ele é do interior, ele conhece as necessidades do interior, ele sabe o que é isso que a gente está falando, o que a gente falou de Volta Redonda, o que a gente, né, coloca de Barra Mansa, o que a gente coloca de Campos, o que a gente coloca de Teresópolis, o que a gente sabe de Pádua, o que a gente sabe de Natividade, o que a gente sabe de Itaperuna. Ele viveu essa questão da falta de uma estrutura, de infraestrutura no Hospital de Pádua, como nós estamos colocando, ele viveu isso. Então, a sensibilidade, né, do político, conhecendo a necessidade da população, é o que precisa. Eu não tenho dúvida que vai também, mesmo dentro dessa estrutura, vai haver uma mudança de prioridade. O que a população está pedindo é uma mudança de prioridade nas ações, né? Que se invista mais em educação, que dê oportunidade ao jovem de se inserir no mercado de trabalho, que invista e dê estrutura ao Hospital de Pádua. Um exemplo, né? Que como tem aí vários hospitais do interior do Estado como um todo. Então, acho que é isso que o povo está dizendo e é isso que o governo do Estado, né, a sensibilidade dos nossos governantes estão enxergando e eles vão fazer, não tenho dúvida disso. É preciso que todas as instâncias, né, não só o governo do Estado, mas o governo federal, o governo do Estado, os prefeitos, judiciário, enfim, todos percebam essa situação, essa necessidade das pessoas. E o senhor tocou num assunto aí da questão da educação, né? Saúde é importantíssima, com certeza. A educação também é um outro tema muito importante, está nessa pauta das reivindicações. E dentro da educação existe uma questão muito importante que é o ensino técnico, né? Porque, claro, as universidades são importantes, mas existe também muito espaço para a questão técnica, né? E como é que o senhor vê esse segmento? Lizarelli, né, o nosso país, a nossa educação, ela, por muito tempo, ela preparou o nosso jovem para o vestibular. Ela prepara o jovem para o vestibular, ela conduz ao jovem para que ele possa, né, passar numa universidade, numa universidade. Um superior. Só que a necessidade do país está no tecnólogo, está no curso técnico. Quando o prefeito de Volta Redonda, de uma forma grande, eu investi na questão do curso técnico profissionalizante. Eu preparei, mesmo não sendo de obrigação do município, da instância, né? Mas era a necessidade da população. Nós conseguimos trazer para cá o Cefet, que é o ensino técnico profissionalizante, e agora, como deputado na Assembleia, é um projeto de fazer com que as FAETECs, que os CVTs, eles enxerguem a necessidade de cada região. A necessidade da região sul-fluminense é diferente das necessidades da região do noroeste fluminense, é diferente das necessidades de emprego da região serrana. Da região dos lagos, da região dos lagos. Cada região ela tem uma necessidade, ela tem um perfil. A questão do petróleo, o petróleo não está na região sul-fluminense, o petróleo está na região norte do estado. Macaé, Campos. Sim, né? Lá. Então, lá que eu tenho que incentivar que cursos técnicos sejam desenvolvidos focados para essa área. Na região serrana, por exemplo, a questão têxtil lá é muito forte. Muito forte. Né? A questão, então, você tem perfis de cada região e que precisam ser explorados. Até porque, deputado, se não adianta nada você preparar um técnico, por exemplo, numa região completamente turística, um técnico na área de petróleo, ele vai trabalhar onde? Ele vai ter que sair da cidade dele, da região dele, para ir numa outra região trabalhar, não é isso? Se nós queremos que manter, né, eu acho que é o sonho de todo pai, eu sou pai, eu quero ter meu filho próximo de mim, eu quero ter minha família próxima de mim. E quantos pais que estão hoje aqui nos assistindo têm esse mesmo desejo e estão aí com aquela ponta de saudade no peito, tendo seu filho tendo que trabalhar em outros pontos do estado, até mesmo do país.
É por conta disso. Nós precisamos dar a cada região o perfil que ela precisa. E esse é um tema que está sendo discutido na Sim, Assembleia? está sendo decidido. Há uma decisão formada no governo Sérgio Cabral, no governo Pezão, de dar esse novo perfil. Não adianta eu ficar fazendo o mesmo curso durante 10 anos. O mercado de trabalho, daqui a pouquinho, ele esgota. Você tem que buscar uma outra característica. Então, eu acho que esse é um projeto, né, um projeto de médio prazo, é um projeto de longo prazo. Eu tenho certeza que nós vamos viver num estado do Rio ainda melhor, né, com mais oportunidade de emprego, uma melhor remuneração, com uma educação de melhor qualidade, uma educação do ensino fundamental de melhor qualidade, mais vaga de creche para nossas crianças, que principalmente na questão da saúde, que nós tenhamos um médico, que nós tenhamos o medicamento para que o médico possa ter condições de exercer a sua profissão. Enfim, eu tenho certeza que nós vamos estar preparando, e acho que esse é o papel do político. Se por acaso ele estiver pensando algo diferente, está errado. Que está errado, acho que ele tem que ir embora para casa e deixar essa atividade para outra, porque eu acho que já passou o momento dele. Tá certo, doutor Gotardo. Eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no programa Cidades e Negócios, dizer que foi muito bom recebê-lo, conversar com o senhor. E a gente fica aqui torcendo para que o senhor consiga realmente colocar em prática todos esses pensamentos, todos esses projetos lá na Assembleia. Muito obrigado. Estamos trabalhando para isso. Obrigado pela oportunidade. Tá certo. E assim, nós encerramos mais um programa Cidades e Negócios. Mas voltamos no próximo sábado. Até lá!